Olá, começamos agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Na edição de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, para a nossa edição de novembro. Vereadora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Ana, eu que agradeço pelo convite, é sempre para mim muito importante estar aqui. Vereadora, vamos começar então falando de uma lei que foi aprovada aqui pelos vereadores em 2 votações, seguiu para a sanção do prefeito, mas ainda não foi regulamentada. De que lei é essa que a gente está falando? A gente está falando, Ana, do Censo e Inclusão, que para mim é uma felicidade saber que o Poder Executivo topou levar a nossa indicação do Censo e Inclusão para frente. Essa lei foi uma indicação que o nosso mandato fez, porque só o Poder Executivo poderia executar essa lei, nós não poderíamos criar essa lei aqui pela Câmara. Eu sempre gosto de explicar isso para as pessoas, que o Poder Legislativo tem as suas limitações, assim como o Poder Executivo, por isso mesmo são poderes que se equilibram, né? Esses poderes devem ser limitados, cada qual na sua função, e essa lei não poderia ser criada pela Câmara Municipal, não poderia ser criada pelos vereadores, portanto não poderia ser criada pelo nosso mandato, e aí nós fizemos essa indicação para o prefeito e ele acolheu essa indicação, entendeu a importância, né? Foram várias indicações que nós já fizemos para a prefeitura e essa foi uma das indicações que foi acolhida e que foi levada para frente e é muito importante para a população, principalmente a população com deficiência, que esse censo inclusão seja executado de forma eficiente e com qualidade no nosso município. O artigo 9º dessa lei fala da regulamentação. O que seria exatamente essa regulamentação? Por que a lei não pode entrar em prática sem antes essa regulamentação acontecer? A regulamentação, ela é os critérios de como a lei vai funcionar. Ela regulamenta, estipula como ela vai ser executada no nosso município. Ela apenas criada, ela não tem serventia. É só uma lei sem uma finalidade própria. Então, o próprio prefeito, né, o próprio Poder Executivo, decretou, após a promulgação da lei, que seria regulamentada após 90 dias. Porque a própria prefeitura, né, com os dados que tem, com os próprios servidores, que tem a capacidade de fazer essa regulamentação, e já passaram esses 90 dias e não foi regulamentado. Então, a gente está cobrando da prefeitura, por meio de uma indicação, de que não abandone essa lei, de que regulamente, porque ela vai ser extremamente importante para as pessoas com deficiência. E essa regulamentação é justamente colocar esse censo, né, esse cadastro sobre alguma secretaria. A gente entende, né, e como a lei também se define que a secretaria responsável pela execução do censo seria a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Inclusão. A gente precisa colocar como que a lei vai funcionar, como será feito esse mapeamento. Então, vai ser por bairro, por idade, como que vai ser será feito esse cadastro? Será de forma ativa? Como será de forma ativa? De forma passiva? Como será de forma passiva? Então, essa regulamentação é importante para que esse cadastro comece a acontecer no nosso município. Olha, nós já falamos sobre essa lei em outra oportunidade, a senhora já explicou também, mas eu gostaria que a senhora falasse mais uma vez qual é o objetivo, a finalidade mesmo desse censo, de que forma ele vai impactar a vida das pessoas com deficiência. Olha, sempre que a gente fala de políticas públicas, a gente precisa falar de dados, de evidências, ou a gente faz políticas públicas que não são eficientes. É como se a gente fizesse política pública, por exemplo, para entregar cadeiras de roda para obesos, mas a gente não tem obesos que precisam de cadeiras de rodas. Então, a gente está fazendo uma política pública, gastando um recurso público para algo que não é a verdadeira demanda do município. Esse foi só um exemplo fictício aqui. Claro que nós temos obesos no nosso município que precisam de cadeiras de rodas. Mas para que essa
essas leis, para que as políticas públicas sejam feitas de formas eficientes, a gente precisa ter os dados, os números. Quantas pessoas são obesas? Quantas crianças com deficiência? Quantos cegos? Quantos surdos? Quais são as principais demandas dos surdos? Quais são as principais demandas dos cegos? Só assim a gente vai conseguir fazer uma política pública que atenda realmente a demanda e a necessidade da população. E é para isso que serve esse cadastro, porque ele vai mapear onde estão as pessoas com deficiência, em quais bairros elas moram, quais são as principais dificuldades, as dificuldades que as pessoas com deficiência têm em comum e aquelas que são específicas de cada caso. Só dessa forma o município vai conseguir se preparar e empenhar para resolver esses problemas, seja destinando recurso, seja acessibilizando os espaços. Essa é uma forma da gente criar um banco de dados e poder resolver os reais e verdadeiros problemas das pessoas com deficiência e não ficar inventando a roda. Vereadora, vamos passar para outro assunto, então, tratar dos interesses de uma outra parcela da população, que são os servidores públicos municipais. A senhora fez um requerimento questionando a questão da valorização dos servidores que ocupam os cargos de bibliotecário, historiógrafo, museólogo e paleógrafo. O que acontece com essa categoria hoje? O que acontece com essa categoria hoje é o mesmo que acontece com algumas outras categorias, Ana. Essa foi a nossa principal crítica da reforma administrativa do prefeito Saldi, lá em 2021, quando ele mandou esse projeto de lei aqui para a Câmara. Infelizmente foi aprovado com o nosso voto contrário, e o nosso voto contrário foi embasado justamente em questões como essa, decisões arbitrárias que a prefeitura tomou para aumentar a referência de alguns servidores, que sim, é muito bem-vindo e muito importante, mesmo que esses outros servidores, como os engenheiros, arquitetos, por exemplo, fossem valorizados, mas outras categorias não entraram nesse processo de valorização e hoje eles estão mais desvalorizados do que antes da reforma administrativa, que é o caso dessas categorias. E essas categorias são categorias profissionais que exigem graduação, que exigem nível superior, e eles hoje recebem menos do que aqueles cargos que só tem a exigência do nível médio. Então, isso precisa ser revisto. A gente está questionando a prefeitura para a gente saber as informações atuais da prefeitura em relação a esses cargos, mas é somente para que a gente obtenha essas informações e se embase para já cobrar da próxima gestão, que será o prefeito Sérgio Vitor, eleito nas últimas eleições, e que a gente vai cobrar que seja revisto esses cargos, a valorização desses cargos para o próximo ano. Essa defasagem salarial desmotiva esses servidores? De que forma isso impacta no serviço que é prestado à população? Sem dúvida, são cargos muito específicos em que esses servidores se dedicaram, se prepararam, se profissionalizaram, se capacitaram para estar exercendo. São cargos importantes para o nosso município, só tem um cargo de cada vaga. Então, isso significa que hoje os servidores que ocupam esse cargo, de um montante de pessoas que se inscreveram num concurso, só eles passaram. É um para cada vaga. E aí, hoje, eles se sentem extremamente desmotivados e desvalorizados, recebendo ainda menos do que alguns cargos que exigem só o nível médio. De forma alguma, a gente deve desmerecer também o cargo de nível médio, mas, pelo contrário, valorizar aqueles que têm o cargo superior. E a gente está falando de cargos que vão de encontro com aquilo que é importante para Taubaté. Por exemplo, a gente está na capital da literatura infantil e o cargo de bibliotecário é extremamente desvalorizado. Então, gera uma incoerência sobre quando a gente fala da importância de Taubaté no mapa do Brasil como capital da literatura infantil, como terra de Monteiro Lobato, e aquele responsável por cuidar desse acervo da nossa biblioteca, de fomentar a literatura na nossa cidade, é tão desvalorizado dessa forma. Então, a gente vive nessa incoerência e isso com certeza impacta na efetivação do trabalho desses servidores, né? Que são apaixonados pela função, que querem estar na prefeitura exercendo suas funções, mas que se sentem extremamente desvalorizados, e isso acaba incentivando eles a procurarem outras oportunidades em outros municípios, e a gente perde essa boa mão de obra que a gente tem aqui na nossa cidade.
E, vereadora, houve alguma justificativa por parte do Poder Executivo para não incluir esses cargos na reforma administrativa? A gente vai ter essa resposta agora com esse requerimento, Ana. Mas, na época, a gente percebeu, com todos os requerimentos que a gente fez, que foi feito de forma extremamente arbitrária, com uma justificativa falha de que existiam outros cargos que precisavam ser reajustados, que estavam desvalorizados, mas a gente viu que essa métrica não seguiu uma igualdade para todos os outros cargos também da prefeitura. E numa possível modificação aqui dos salários deles, como que isso deveria ser feito? Mandado uma lei complementar para que uma nova reforma administrativa seja feita. Tanto desses cargos que foram citados aí, Ana, quanto também de outros cargos que a gente tem essa desvalorização, que é o caso, por exemplo, do TI. O prefeito chegou a mandar para a Câmara um projeto complementar para para fazer alteração dos salários dos técnicos de informática, que hoje também estão defasados, mas infelizmente foi retirado da Câmara esse projeto de lei. A gente também vai cobrar que para a próxima gestão, para o prefeito eleito Sérgio Vitor, ele envie para casa a reformulação dos cargos que estão defasados. O TI também é um deles. Vereadora, agora a gente vai falar de um importante patrimônio aqui da nossa cidade, que é a Capela Nossa Senhora do Pilar. Ela foi fechada para uma obra de restauro, mas ainda não foi aberta à população. Existe um prazo, uma expectativa para que isso aconteça? Esse é um outro grande absurdo dessa gestão, Ana. Essa Capela do Pilar, ela é um patrimônio cultural tombado. A população pede a reabertura dessa capela. Ela tem um acervo incrível lá dentro que pode ser perdido, né, após tantos anos fechados. É importante frisar isso. São 10 anos que essa capela está fechada. Então, foi um problema que foi passado de gestão para gestão, foi empurrado com a barriga e nenhum prefeito resolveu esse problema. E a gente clama para que a próxima gestão possa resolver, porque a gente já não acredita mais que será feito a reforma ainda nessa gestão, que foi a resposta do nosso requerimento, inclusive, que nós temos aí. Era para ter sido feito a entrega da restauração no ano passado, em 2023, e não foi feito. E a justificativa da prefeitura é que começaram a obra, mas acabou o recurso, portanto, a obra está paralisada. E 10 anos aí fechado, talvez muitos taubateanos nem conheçam a Capela do Pilar ali por dentro, né? Qual é a perda histórica mesmo para o município, para os taubatianos? Eu mesma não conheço a Capela do Pilar, Ana. E é muito triste, né, saber que a gente podia ter ali uma fomentação da cultura criativa, que a gente podia estar gerando a nossa economia, recebendo turistas, fazendo palestras, fazendo vários tours turísticos mesmo, né? Motivando a população aí do Vale do Paraíba a vir conhecer esse acervo, a vir conhecer essa capela, fazendo, dando publicidade mesmo, né? Usando aqui da nossa TV Câmara para dar publicidade para essa capela, trazendo então os turistas e os próprios taubatianos, as escolas estarem fazendo excursão ali, conhecendo, né, aquilo que é tão nosso. É um prédio do período colonial, então é muito antigo, tá aqui há muitos anos. É um importante marco da nossa história taubatiana, e essa é a perda do cultural e econômica que a gente acaba tendo com esse fechamento há anos da Capela do Pilar. E, para mim, é um grande absurdo uma gestão começar uma obra, Ana, com prazo, né, para entrega que foi feito, a abertura da obra no começo do ano passado, de 2023, era para ter sido entregue no final do ano. E foi contratado uma empresa e tudo isso foi paralisado e agora, mais uma vez, fica parado pela metade, provavelmente. Pode acontecer de ser uma outra empresa que pegue a obra para refazer, para dar continuidade. E aí a gente tem essa descontinuidade, recurso público jogado no lixo e a população, mais uma vez, perde aí em várias questões, não só em relação ao recurso, mas também na questão cultural.
por ser um prédio tombado, há necessidade ali de um acompanhamento desse restauro? Porque o restauro, ele precisa obedecer a alguns critérios, né? Sem dúvida. E isso, inclusive, faz parte da licitação, quando a prefeitura abre para as empresas concorrerem, né? Existem vários critérios e, por ser um prédio tombado, tem as suas especificações próprias para que empresas especializadas possam fazer esse restauro seguindo as normas, com todo o cuidado que precisa ser feito. Vereadora, agora a gente vai falar de um assunto. Nós já falamos sobre ele no nosso último Fiscalização Pública na edição de outubro, que é a respeito dos serviços de fisioterapia aqui no nosso município. Mas devido à importância desse tema, a gente vai voltar a falar sobre ele. A senhora apresentou um requerimento para entender, né, qual a demanda de atendimento de fisioterapia aqui no município, e a sua proposta é que a gente tenha um centro de fisioterapia municipal. Exatamente, Ana. E a gente não precisa criar esse espaço. Hoje, no município, a gente tem espaços que podem ser utilizados para serem esse centro de reabilitação. O próprio ambulatório do Madre pode ser ampliado. O próprio centro-dia da pessoa com deficiência tem espaço para que seja criado esse espaço de reabilitação dentro do centro-dia da pessoa com deficiência. Então, a gente tem já espaços próprios para receber. O que a gente precisa seria de um investimento nessa área, justamente porque a gente tem também já o corpo técnico. A gente tem os fisioterapeutas necessários para fazer uma escala, para se reorganizar e eles estarem em todos esses espaços, tanto no Madre, quanto no centro-dia da pessoa com deficiência, quanto no centro-dia do idoso, que também fornece fisioterapia, quanto no nosso centro, nosso futuro centro de reabilitação de fisioterapia municipal. Então, esse é o nosso desejo, a gente vai trabalhar para isso e a gente está fazendo esse requerimento justamente para saber dessa demanda reprimida. Quais são os questionamentos que a senhora encaminhou para o Poder Executivo por meio desse requerimento? Eu quero saber, Ana, qual equipamento atende que tipo de demanda por fisioterapia? Eu sei que o Madre Cecília, por exemplo, no ambulatório, atende crianças. Então, até da idade da primeira infância até a terceira infância ali, o Madre Cecília atende o ambulatório. Depois, a gente tem o centro-dia da pessoa com deficiência, que atende pessoas com deficiência em vulnerabilidade social. Depois, a gente tem o centro-dia do idoso, que atendem os idosos. E a gente tem a estratégia da saúde da família, que atende a população de modo geral, mas hoje a gente também tem uma defasagem na ESF, que a gente não tem uma cobertura de todo o município pela ESF. Inclusive, foi uma promessa do Saúde que não foi cumprida, de abrir mais ESFs, porque a gente tem essa demanda. O nosso município já cresceu, tanto em território quanto em população, e a gente não tem estratégias da saúde da família cobrindo todo o território. Então, existe uma parcela da população que fica no escuro, sem ser atendida nem pelo Madre, nem pelo centro-dia da pessoa com deficiência, nem pelo centro-dia do idoso e nem pela ESF. Então, para onde vai essa população? Que foi o que a gente percebeu aí, recebendo demandas no nosso gabinete. Pessoas que se acidentam no trabalho, pessoas que se acidentam no trânsito. Essa semana mesmo a gente recebeu uma nova demanda por fisioterapia de uma mulher, uma munícipe, que sofreu um acidente de moto. Ela está debilitada em casa, afastada do trabalho, e ela precisa de fisioterapia e não tem onde fazer fisioterapia no nosso município. Inclusive, a gente tem algumas associações, como a Parte, por exemplo, que cobra um valor social, mas que para muitas famílias é fora da realidade. O valor é de R$150 por 10 sessões, mas mesmo assim, sendo um valor social, para muitas famílias esse é o valor de uma compra, de um medicamento, e aí precisa ser balanceado e tomada uma decisão familiar. E muitas vezes a fisioterapia fica aí para segundo plano, para um próximo momento, e a gente precisa, enquanto município do tamanho que a gente fornecer esse serviço para a população. Esse é o nosso compromisso e a gente não vai abrir mão. Vereadora, quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda, e a gente se encontra no mês que vem. Eu que agradeço. Conte comigo. Na próxima programa de fiscalização pública estaremos aqui. Obrigada.
Esse foi o Fiscalização Pública, edição de novembro, com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Eu agradeço a sua audiência, nós voltamos já.